Bom, Saulo, médico, está terminando agora a residência, não sei se está terminando, mas terminando em cardiologia, um cara top demais, já inclusive ajudou a minha família quando meu pai infartou, ele estava dando plantão lá no mesmo hospital, foi como Deus faz as coisas, né? Pastor e doutor Rodolfo, que é um médico ginecologista numa área muito específica da ginecologia, que trabalha com reprodução humana, principalmente com dificuldade, né? Pessoas que têm dificuldade. O tema dessa noite é ansiedade. E quando a gente olha essa frase, medo de quê? Nós falamos sobre várias coisas ao longo do mês. E uma delas que tem sido complicadíssima é essa palavrinha complicada chamada ansiedade. E nós vamos estar trazendo algumas palavras à luz da Bíblia, né, no que é ansiedade, como nós devemos tratar a ansiedade. Mas nós queremos ouvir, pelo menos eu quero ouvir, de dois médicos, né, o que a ansiedade tem feito. Então eu vou começar com o Saulo. Saulo, você como médico cardiologista, cuida de um órgão tão importante, né, vital para nossas vidas. Fala um pouco do malefício ou de como a ansiedade pode interferir em um paciente, em um quadro, em um diagnóstico quando o assunto é cardiologia. Eu cumprimento a todos os papais do Senhor, amém? Amém. Então, esse é um tema muito atual, eu diria. A ansiedade é, sem dúvida, o mal do século mesmo. Do ponto de vista cardiológico, eu diria que a ansiedade é uma das poucas doenças não cardiológicas que pode simular qualquer doença cardiológica. Um paciente com excesso de ansiedade, uma ansiedade generalizada, pode chegar numa emergência com sintomas de infarto, com sintomas de derrame, com arritmia cardíaca. Então, a ansiedade é uma doença que simula várias outras doenças cardiológicas. E ela é, por si só, um fator de risco para a doença cardiovascular. Como? Pelo seguinte, a ansiedade, ela gera, um paciente em extrema ansiedade, gera uma descarga no organismo, uma descarga adrenérgica que nós chamamos, que é um excesso de adrenalina na corrente sanguínea. E esse excesso de adrenalina que está constantemente circulando pelo corpo, isso gera alguns efeitos hemodinâmicos no nosso organismo, como aumento da frequência cardíaca, taquicardia, aumento da pressão arterial, hipertensão arterial, vasoconstrição coronariana, ou seja, as artérias coronarianas diminuem seu calibre, provocando isquemia. Um paciente que já tem uma placa aterosclerótica pode provocar isquemia, até mesmo infarto. Então, a ansiedade, o estresse, e aí dentro da gama das doenças ansiosas, porque a ansiedade é um termo genérico, dentro da ansiedade existe uma série de outros, um espectro de doenças, como as fobias, como o transtorno de estresse pós-traumático. Essas duas especificamente, as fobias e os transtornos de estresse pós-traumático, são mais relacionadas às doenças cardiovasculares, por conta desse mecanismo que eu expliquei aqui, que pode simular qualquer doença cardiológica. O paciente pode simular um infarto, pode simular um AVC, pode desencadear uma arritmia cardíaca, tudo pelo excesso de adrenalina na corrente sanguínea que a ansiedade causa. Então quer dizer que a ansiedade não só trabalha no nosso estado de espírito, vamos dizer assim, mas ela causa doença, literalmente. Doutor Rodolfo, eu queria que você explicasse um pouquinho mais do teu trabalho, porque além de pastor, né, muitos te conhecem como pastor, você é pastor da nossa igreja, mas você além disso é doutor, Rodolfo, né? Você tem um trabalho médico exemplar e lindo, na minha opinião, e eu queria que você rapidamente falasse mais especificamente o que você faz, para que as pessoas entendam o contexto. E a minha pergunta é: como a ansiedade prejudica, ou pode prejudicar, o desempenho daquilo que você se propõe a fazer no teu paciente, no teu consultório? Graças a paz. Graças a paz, amém? Bom, só para explicar um pouco do que eu faço, então eu lido com ansiedade o tempo todo. Essa é a grande verdade, porque a grande maioria das mulheres que querem engravidar passam por esse mal, que é o mal do século, que é a ansiedade. E no dia a dia eu lido com isso. E no dia a dia eu lido com isso o tempo todo, né? Eu digo que 100% das minhas pacientes são ansiosas. E
E a ansiedade tem vários níveis, né? Desde uma ansiedade que a gente tem, às vezes, por falar em púlpito, né? Ou então, desde uma coisa que pode gerar até uma doença gravíssima. E no caso, a infertilidade. Eu tenho pacientes que, no meio da consulta, doutor, calma aí que eu preciso vomitar. De tão ansioso que elas estavam. E não é incomum as pacientes relatarem que não dormiram na noite anterior, só pelo fato de estarem com a consulta marcada comigo. E ansiedade é sofrer por antecipação. E eu digo que na nossa mente, a gente imagina de tudo, menos as coisas boas que podem acontecer. E aí quando você se depara com um médico que lida com infertilidade, você está com esse problema, o que vem na cabeça dessas mulheres são, cara, eu posso ter tudo. E o medo é do diagnóstico que a gente vai dar. Qual é a causa da minha infertilidade? É uma coisa simples, é uma coisa complexa, é uma coisa que precisa de uma intervenção maior. E esse medo que é gerado pela ansiedade, né, pode também causar infertilidade, porque talvez a pessoa, o casal não tenha nada. Simplesmente pelo fato de se colocarem numa posição de inférteis e talvez não tenham um diagnóstico do porquê de não engravidar, já que está tudo ok, a ansiedade atrapalha. Isso é comprovado por vários estudos científicos, nesse sentido de que a ansiedade causa infertilidade. Tanto é que não é de prática que, às vezes, a paciente passa por uma intervenção de alta complexidade, que é, por exemplo, a reprodução assistida em si, né? Faz lá o embrião em laboratório, não engravida e 2 meses depois aparece grávida, cara. Como é que entende? Como é que explica um negócio desse? Né? Gratuitamente, tipo, ela falha no programa, na técnica, mas parece que ela fala assim, não conseguia. E aí os níveis adrenérgicos abaixo, e aí o corpo começa a funcionar melhor. A ansiedade, como diz o Dr. Saulo, né? Ela muda o seu organismo. O seu organismo não funciona direito com a ansiedade. Dr. Saulo, mais uma pergunta, a última para você. Eu queria que você falasse para a igreja algo que você falou para mim que me deixou muito surpreso num primeiro momento. Você tem a experiência de trabalhar em emergência, né, de hospitais, e você me falou que existe um alto índice de pessoas que chegam numa emergência simulando doenças, mas que na verdade não tem nada. Isso tem a ver com ansiedade? Então eu queria que você falasse especificamente sobre essa história que você me contou, para que a gente possa ter a noção de quão grave é isso. Eu trabalho em emergência já há algum tempo e tenho uma certa experiência nisso. Eu posso dizer com clareza e sem medo de errar que uma grande maioria dos atendimentos de urgência e emergência, principalmente aqueles pacientes que chegam com sintomas graves mesmo, que a gente tem que entrar com o paciente correndo e tal, muitos deles, depois dos exames e tudo mais, eletro, enfim, tudo normal, a gente considera mesmo como um quadro ansioso. É impressionante. Eu diria que aí em torno de uns 40% a 50% dos atendimentos são decorrentes da ansiedade. E já que é o meu último momento de falar aqui, eu aproveitar para falar uma coisa. Dentro da cardiologia existe uma doença específica que é chamada de miocardiopatia adrenérgica, ou síndrome de Takotsubo, que é uma doença que é igual a um infarto agudo do miocárdio, igual, tem que ser tratada igual, tem que ser conduzida igual, e que a causa não é o cigarro, não é o diabetes, não é a dislipidemia, que é o colesterol alto, não é a obesidade, é a ansiedade, é o estresse. São pessoas que são muito ansiosas e que, por algum motivo, no caso a descarga adrenérgica, ainda não se sabe muito bem, mas provavelmente isso causa uma lesão da microvasculatura do miocárdio, e esses pacientes desenvolvem uma síndrome que simula em tudo um infarto. É uma doença muito estudada na cardiologia. E um dado interessante que já está publicado aí nos tratados de doenças cardiovasculares mais recentes, um dado interessante que eu gostaria de compartilhar com a igreja, que nos 3 anos que se seguiram ao atentado do World Trade Center em 2001, em Nova York, naquela cidade, uns 3 anos após,
houve um aumento na incidência de doença cardiovascular em mais de 50%. Isso é um dado grave, né? A gente vê que houve um atentado, foi uma coisa meio nova e tal, gerou um estresse muito grande no mundo inteiro, ainda mais quem morava ali em Nova York, naquela cidade, ansiedade, estresse. E nos 3 anos que se seguiram, pouco provável que tenha havido um aumento tão grande na incidência de tabagismo, ou um aumento tão grande na incidência do diabetes, ou um aumento tão grande na incidência da obesidade. É lógico que existem outros fatores que podem confundir um pouco esses dados, mas o que mais se explica e que está publicado é que, devido ao grande estresse e ansiedade e medo que isso ocorreu naquela cidade de Nova York, houve um aumento em mais de 50% na incidência de doenças cardiovasculares naquela cidade. Não digo amém, né? Tem que dizer misericórdia para isso. Doutor Rodolfo, a última pergunta para a gente seguir com a mensagem dessa noite. Você consegue enxergar uma proporção no nível de ansiedade e infertilidade? Você consegue olhar para o paciente muito mais ansioso, muito mais infértil, menos ansioso? Você deu um exemplo aí de que quando a ansiedade baixa, às vezes a pessoa engravida, né? E como você tem algum mecanismo para tratar com cada um, ou cada caso é um caso? Como é que você tem feito isso no seu consultório como um médico e também como um pastor, né? Porque em muitos momentos você se revela ali como um homem de Deus, né? Que você tem algo específico que você tenha feito em relação à ansiedade para ajudar seus pacientes? A gente não trabalha sozinho, né? E eu tenho na minha equipe uma psicóloga. Claro que a gente faz a nossa parte lidando com isso, mas eu tenho uma psicóloga que trabalha comigo e ela, desde o primeiro momento, acompanha as pacientes. Claro que algumas a gente tem que prestar mais atenção do que outras. Mas o que eu mais utilizo para combater a ansiedade é a palavra de Deus. Não vou adiantar a sua pregação não, porque senão vai estragar a pregação dele, né? Mas na minha receita de vitaminas, né? A primeira receita tem lá Mateus 6:36, que diz: basta cada dia o seu próprio mal, não andeis ansiosos por coisa alguma. Está ali o que Jesus escreveu há mais ou menos 2000 anos atrás, quer dizer, Jesus falou, né, 2000 anos atrás, sobre como combater a ansiedade. E o que eu mais faço no meu consultório é passar tranquilidade para os pacientes, porque todos ali têm medo muito de não conseguirem engravidar, de não conseguirem gerar filhos, não conseguirem postergar uma família, né? Gerar uma família, que é imprescindível você ter o pai, a mãe e os filhos, né? Você imagine você se colocando na situação e lutando para ter um filho, coisa que para 80% da população é algo normal. Só que para 20% dos casais vão passar um dia por um especialista e vão precisar desse tipo de tratamento. E o que eu mais tento passar é calma, tranquilidade. Uso diversas vezes a palavra. Deus está em todo momento no meu calendário, o tempo todo eu falo de Deus. E para mim, se eu não fosse pastor, eu creio que as coisas iam ser mais difíceis. Porque ser pastor ali no meu consultório torna essa relação com a ansiedade mais fácil, porque a Bíblia está repleta de versículos e situações em que Deus fala: não andeis ansiosos, se eu não me engano, não temas, tem escrito 365 dias não temas na Bíblia, ou seja, não temas para cada dia do ano. Então, a todo momento Deus está falando: não temas, eu cuido, não temas. E isso que eu tento passar para os pacientes. Claro que alguns precisam de intervenção psicológica, psiquiátrica e tudo mais, mas graças a Deus tem se tornado raridade isso, né? E a gente tem usado isso, a Bíblia, né, para combater isso, graças a Deus. Obrigado, Gil. Uma salva de palmas para esses dois médicos, homens de Deus. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês aí. Que coisa boa, não necessariamente boa, mas importante a gente ouvir, principalmente nesse último dia de série, porque esses dados são alarmantes.
É difícil a gente falar sobre isso, as pessoas às vezes escondem isso, e mais importante é que, às vezes dentro da igreja, as pessoas fingem que essas coisas não acontecem, e acham que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, um lugar de pessoas que não tem nenhuma falha, nem nada. E quando a gente lida com situações tão importantes, né, o pastor e o doutor Rodolfo estavam falando aqui sobre a proporção, né, a ansiedade literalmente traz morte, né, porque ela ela obstrui a vida, numa situação de casal, de fertilidade. Então o que ela traz para a vida dessas pessoas é morte, é a falta de vida, é a falta de uma fertilização de algo, né, que deveria ser tão tranquilo. O Dr. Saulo, quando ele me falou essa estatística de pessoas que entram numa emergência de hospital sem ter nada, simplesmente por quadros de ansiedade, e ele falou até em línguas estranhas ali, né? Ele falou as palavras que eu não sei até agora reproduzir o nome das coisas, que, né, é bom ter médico cristão, por isso que ele fala em línguas e fala alguns nomes, mas assim, um nome de uma doença que é fruto de ansiedade. E aí o pastor Rodolfo, ele trouxe para nós o primeiro texto, né? Porque qual é o nosso papel aqui? O nosso papel aqui não é um papel de psicólogo, nosso papel aqui não é um papel de guru, o nosso papel aqui não é um papel de dono da verdade, o nosso papel não é um papel de que sabe mais do que todas as pessoas, mas o nosso papel na igreja, o nosso papel como pastor, é um papel muito importante, que deve sempre mostrar para você aonde a verdade está. E o pastor Rodolfo trouxe para nós o primeiro texto que nós vamos ler, que é uma palavra de Jesus, Mateus capítulo 6, nós vamos ler 3 textos. E essa pregação de hoje, na verdade, vai ser um lembrete, diante de tudo que nós ouvimos aqui, porque, sinceramente, se vocês são como eu ouço um cardiologista me falando que se eu sou ansioso, eu vou ter problema, eu preciso parar literalmente para pensar sobre isso. Só que mais do que isso, a Bíblia me ajuda a pensar sobre isso, e tem gente morrendo de medo disso. O que é Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, fala para nós? Jesus, em um dos momentos mais importantes, ele reúne um grupo de pessoas, e é um famoso, hoje as pessoas chamam do Sermão da Montanha, onde Jesus fala das coisas mais preciosas. Se a gente resumisse o ministério de Jesus nessa pregação, tudo está dentro dela. Esses 3 capítulos, 5, 6 e 7, são capítulos preciosíssimos do livro de Mateus. E Jesus, ele traz grandes verdades, e uma delas é essa, a partir do versículo 25 do capítulo 6, diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, mais rico do Antigo Testamento, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Eu vos digo, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, ansiosos, dizendo que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que verdade bíblica para nós, queridos. Como Jesus, há mais de 2000 anos atrás, trouxe um tratado que psicólogos tentam durante meses e anos explicar para pacientes e às vezes não conseguem. Como Jesus foi sábio o suficiente para resumir em poucas frases
uma verdade que tem assolado, como os dois médicos falaram aqui, o mal do século. O mal dos séculos já foi dito para nós há mais de 2000 anos atrás, pela boca de Jesus, que se nós confiássemos nele, nós não passaríamos por isso. Medo de quê? Se eu confio em Deus. Pastor, mas não é fácil. Essa é a palavra de Deus, Deus está aí na Bíblia, você já leu esse texto, e olha que poder. Hoje à tarde eu estava vendo um programa no Discovery Channel sobre animais, e eram pequenos filhotes de pássaro aprendendo a voar, e o pássaro colocou os seus filhotes num ninho lá no alto do penhasco, lá no alto de uma montanha toda de pedra, e a metodologia era simples para os filhos aprenderem a voar: joga para baixo. Gente, e a gente fala isso, eu ficava desesperado, e a câmera ia filmando, uma avezinha desse, você compra naqueles pintinhos de feira de filhote, e aquele pintinho era um galo, do lado do tamanho uma avezinha que a asinha não conseguia nem bater direito, a mãe ia e empurrava. Mas não era de 3 metros, era de 200 metros, meus irmãos. Eu fiquei vendo o vídeo, e daqui a pouco ele caiu, morreu, o bicho morreu, tem que ter morrido. E aí ficava aqueles 3 segundos de silêncio, né, que a televisão gosta dessas coisas, para você ficar ali, o que vai acontecer? Graças a Deus não dava comercial, porque aí dá mais raiva ainda, né? Aí daqui a pouco o bichinho levantava a cabeça, ele levantava a cabeça e ia meio cambaleando, e ia embora, do lado. Eu falei, gente, uma ave que não tem, em teoria, a inteligência que Deus nos deu, a capacidade de acumular riqueza que Deus te deu, a capacidade de tomar decisões que Deus te deu, uma ave que é empurrada pela sua mãe aos 3 dias de vida, 3 dias de vida, e a ave sobrevivia, Deus guardava aquela ave. Eu fiquei olhando e falei, gente, não era melhor botar o ninho num lugar mais baixo? Não era melhor escolher um lugar que tivesse uns arbustos embaixo para quando caísse amortecer? Não, era pedra sobre pedra, ia batendo na pedra. Foi gente, morria e vivia. E a Bíblia, há mais de 2000 anos atrás, já fala para nós desse exemplo, que o Discovery está ganhando dinheiro para pessoas como eu ficarem assistindo. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai as alimenta, as guarda. Que coisa preciosa, irmãos, que coisa preciosa. A Bíblia diz, pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas mesmo que ela se esqueça do seu filho, eu, o Senhor, não me esquecerei de vós. Que palavra poderosa para nós, queridos. No final de um ano tão conturbado como esse nosso, diante de 2 médicos que vieram aqui nesse altar trazer realidades clínicas tão fortes que dão até medo, que a ansiedade é tão sábia a palavra de Deus. Quando o Dr. Saulo fala que a ansiedade tem levado pessoas a infartarem, e a palavra de Deus traz para nós a resposta bíblica que diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Sabe o que está acontecendo hoje? Pessoas andam tão inquietas pelo dia de amanhã que não têm a oportunidade de fazer esse dia chegar, porque infartam antes do dia chegar, porque entram num processo de complicação, de estresse, e morrem antes do dia chegar. E a palavra de Deus diz para nós: não vos inquieteis, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, quantos testemunhos eu espero, eu acredito que eu poderia, se eu abrisse o microfone agora e falasse para pessoas aqui, virem aqui no altar, darem testemunhos sobre a fidelidade de Deus com relação à ansiedade do nosso coração, eu acredito que a gente teria uma fila aqui de gente contando histórias de como Deus nos surpreendeu. Não é verdade? Não é verdade? Quem aqui já não experimentou da fidelidade do Senhor? E parece que às vezes ele tem um senso de humor fora do comum, porque ele é na disputa de pênalti, assim. Às vezes ele não deixa para os 5 primeiros minutos do jogo, passa o segundo tempo, passa a prorrogação, vai para os pênaltis, e é no último chute que Deus vem. É impressionante, esse senso de humor. Às vezes dá vontade de chegar lá no céu e perguntar para Deus: por que não veio antes, né?
Meus irmãos, eu estava lá na Europa, eu já falei isso aqui na igreja, eu precisava estudar francês, porque eu pregaria em francês, o francês era o idioma necessário para mim. E nós fomos como missionários, o dinheiro era curto, limitado, e nós pagamos os primeiros 6 meses, no final dos 6 meses nós percebemos claramente que não seria possível ficar só com aquele aprendizado, e que a gente precisaria de mais 4 meses, só que 4 meses significaria mais 5 mil euros para mim e para minha esposa, e não tinha. Era um valor bem específico, tipo 5.630 euros, sei lá. Meus irmãos, e foi no último dia, a gente já despediu da turma, falou, olha, infelizmente a gente não vai poder, e deu aquele sentimento, aquela ansiedade, eu sei do que eu preciso, eu sei de que isso é necessário, e a gente é fogo, né, gente, porque pastor também vive isso, né? Às vezes a gente vai no último momento buscar Deus. A Bíblia diz aqui, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Acho que deu algum problema no sonho. E aí o reino de Deus ele vem, e a gente às vezes faz o contrário, busca o reino de Deus por último, não é verdade? E aí eu fiz tudo o que eu podia fazer, tentei arrumar esse valor em todos os lugares que eu podia fazer, corri atrás de parceria, corri atrás de problemas, de coisas e tal, nada resolveu. E aí eu fui lá na escola, homem de pequena fé, como diz a palavra, falei para a diretora, falei, não vai dar, isso não vai acontecer. O que acontece? No final, aquilo ali chega, resolveu, mano? Aquilo ali, no último dia, eu cheguei para a diretora e falei, olha, nós vamos cancelar nossa matrícula amanhã. E aí eu fui buscar Deus, né? Em vez de buscar Deus em primeiro lugar, busquei a Deus em último lugar. Deus, como aquele homem que às vezes eu acho que, se eu fosse Deus, graças a Deus que a gente não é Deus, né, irmão? Porque a gente ia mandar um monte de gente para o inferno, ia fulminar, ia vir trovão matar gente. Eu vi em Deus, olha, não tem mais jeito, resolve aí para mim. Em vez de fazer isso lá atrás, né, irmãos? Mas, irmãos, o que aconteceu? Fui dormir, até porque não tinha mais nada para fazer, já era jogo perdido. Mas, irmão, no dia seguinte, olha a minha conta bancária, quanto tinha na minha conta bancária, irmão? Nós recebemos naquela noite, porque o fuso horário, né, lá na França são 5 horas a mais. Deus, ele é tão inteligente que até com o fuso horário ele trabalha. E no horário que eu fui dormir, foi o horário que ele resolveu trabalhar. E a Bíblia fala isso, meus irmãos, a Bíblia fala isso, que Deus trabalha para nós enquanto nós dormimos. E eu fui dormir, e no momento que eu fui dormir, era 5 horas a menos aqui no Brasil, Deus tocou no coração de uma pessoa que nem sabia dessa história, não tinha ouvido o meu apelo em lugar nenhum, e aquela pessoa simplesmente deposita exatamente a quantia que eu precisava para fazer meu curso. E eu olho no dia seguinte na minha conta, não é possível, tem algum erro, exatamente a quantia que eu precisava, e eu chego lá na escola e falo, está aqui o dinheiro. Meus irmãos, como é que a gente não pode glorificar ao nome de Deus quando a gente vive coisas como essa? A minha experiência missionária, eu falo muito isso com a minha esposa, foi muito boa. Nós pudemos, graças a Deus, ver gente se convertendo, ver gente se achegando para o Evangelho. Nossa igreja cresceu, mas eu digo isso sem nenhuma demagogia. Se nada tivesse acontecido, se eu não visse ninguém se converter, se a igreja tivesse fechado, nossa igreja está lá, graças a Deus, crescendo, mas se tudo tivesse acabado, só pelas mudanças que Deus fez na minha vida e na vida da minha esposa, já teria valido a pena. Hoje a Ana, a Gabriela, passou lá em casa, ela perguntou, quando a gente estava conversando sobre a Europa, e ela falou uma coisa que eu não tinha me atentado, nós ainda temos mais tempo de lá do que aqui, né? Nós estamos, daqui a um mês nós vamos celebrar 2 anos de volta no Brasil, contra 6 na Europa, então a cabeça ainda está lá em muitas coisas. E ela perguntou, mas valeu a pena? Eu falei, valeu muito a pena, porque Deus nos ensinou coisas que eu li em livros, coisas que eu lia e pegava livros de devocional, falei, que coisa maravilhosa. Deus nos ensinou dia após dia a viver. Mas você quer a notícia? Não é fácil. Ler um livro é lindo. Ler, quando ouvir uma história dessa, que o dinheiro chegou na hora certa, é maravilhoso, é uma história de novela de cinema, mas viver isso ali no momento exato, a angústia, a falta de fé, a incredulidade e a provisão de Deus, não é fácil, mas é perfeito, é maravilhoso, e Deus é glorificado nessa situação. Porque, meus irmãos, o que eu podia fazer no dia seguinte, se não levantar minhas mãos ao céu e dizer, bendito seja o teu nome, Deus, porque não foi a minha suficiência, a minha inteligência, os meus contatos, não foi nada disso, foi o teu nome que foi glorificado. Que coisa gloriosa que é isso. Eu poderia ficar a noite inteira contando histórias do meu ministério desse nível, e eu quero encorajar você. Mas
nós somos ansiosos, na verdade. Se o ser humano não fosse ansioso, Jesus não teria falado isso. Então, como fazer para lidar com a ansiedade? Eu queria ler mais 2 textos bíblicos para você. O primeiro deles está lá no final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. E eu quero recomendar a você, se você não esteve no culto da manhã, vai na internet quarta-feira a nossa mensagem já está no ar, ouve a mensagem dessa manhã, porque tem tudo a ver com esse texto. Olha, um primeiro remédio para como lidar com a ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Jesus já falou que eu não devo ser ansioso, mas não tem jeito, pastor, eu também sou, Gustavo, também sou uma pessoa de natureza ansiosa. Então, como fazer para lidar com isso? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele. Ou seja, se a ansiedade existe, se você é ansioso, mesmo sabendo que faz mal para o seu coração, mesmo sabendo que traz infertilidade para a sua vida, se essa é a tua natureza, e muitos de nós somos, lance sobre o próprio Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Hoje de manhã nós falamos sobre a vantagem e a qualidade de andar sobre a mão de Deus, sobre a potente mão de Deus. E quando nós nos humilhamos debaixo dessas mãos, tem gente, irmão, se humilhando para gerente de banco, tem gente se humilhando para agiota, tem gente se humilhando para chefe, tem gente se humilhando para não perder isso ou não perder aquilo, tem gente se humilhando. Mas irmãos, eu trabalho no meio artístico, e essas histórias que a gente ouve aí, que falam que acontecem, o tal do teste do sofá acontece. Vem uma atriz mais bonita diante de um produtor, e esse produtor fala: você quer participar da próxima novela? Você vai participar, olha, está aqui o meu endereço, sexta-feira à noite você vai sair comigo, você vai para a cama comigo. Tem gente se humilhando nesse nível de humilhação, para que profissionalmente avance. Mas a palavra de Deus é muito clara: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não é da igreja metodista, batista, presbiteriana, não é debaixo de uma doutrina, não é debaixo de dinheiro, debaixo da potente mão de Deus. E Deus a seu tempo, você será exaltado, amém? Lance sobre ele. Você tem ansiedade, está vivendo ansiedade, está com medo da ansiedade? Essa é uma noite de você chegar e falar: Senhor, está aqui, a tua palavra diz isso, eu quero lançar sobre você a minha ansiedade. Eu tenho andado ansioso com isso, eu tenho andado ansioso com aquilo, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de passar no vestibular, eu tenho medo de terminar meu mestrado, porque eu não sei se eu vou conseguir emprego, eu tenho medo de uma série de coisas, isso me deixa ansioso. Lance sobre ele a sua ansiedade, porque Ele vai cuidar de você. Essa é uma promessa bíblica para nós, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E o segundo e último remédio, tem tantos na palavra de Deus, tantos, mas não dá tempo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, é um remédio substitutivo. Como é que eu faço então para substituir a ansiedade na minha vida? Aqui, você deve substituir a ansiedade por uma outra coisa. Não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Filipenses 4, 6. Antes, ou seja, porém, ao invés disso, ao invés de estar ansioso, ao invés de estar inquieto, ao invés de estar desesperado, façam o seguinte: substituam pelo seguinte: antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Às vezes a gente pede tanta coisa para tanta gente. Pede para mãe, pede para pai, pede para gerente, pede para primo, pede a favor, coloca meu filho nisso, pede isso, pede aquilo, e faz uma série de pedidos e esquece de pedir para Deus. Esquece de, antes de qualquer outra coisa, todas as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ah não, Deus já está vendo, pastor, já estou falando com tanta gente aqui, se Deus não ouviu, ele é surdo.
Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando Jesus chega para nós e fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele sabe da nossa natureza, Ele conhece a nossa natureza. Ele conhece quem nós somos. Nós não somos santos aos olhos humanos. Nós não somos gênios da lâmpada. Nós somos pessoas normais, com defeitos, que lutam contra o pecado. O maior missionário da Bíblia, plantador de diversas igrejas, ele virou, Paulo vira e fala, o bem que eu mais quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu menos quero fazer, isso sim eu faço. Essa é uma grande lição de humildade para nós. Às vezes nós nos punimos mais do que devemos. Lutero lutou muitos anos com isso, se punindo mais do que devia, até o dia que ele encontrou a graça do Evangelho de Jesus. Ele falou, eu não sou perfeito, mas o meu Senhor pagou um preço na cruz do Calvário, pelas minhas imperfeições, pela minha ansiedade, pelos meus problemas, pelas minhas angústias, e diante de Deus eu quero me humilhar, e quero ficar perto dele. Queridos, façam Deus conhecer as suas petições todos os dias. Cada vez mais eu me apaixono pelaquela música que nós cantamos quando éramos crianças na escola dominical. É bom, hoje um monte de música gostosa no louvor, mas aquela música hit parede no meu coração não sai da minha cabeça. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. É simples. Não tem campanha, não tem dinheiro, não tem misticismo, não tem mágica. Tem uma vida diária de devocional com Deus. Se o teu médico chega para você e fala, olha, a partir de hoje você precisa tomar um remédio todos os dias da sua vida, de manhã e de noite, e se você não tomar esse remédio, a tua pressão vai por água abaixo, a tua taquicardia vai aumentar, sei lá, ele vai te dar uma série de diagramas. O que você vai fazer? Você não vai obedecer? Você não vai obedecer? A partir daquele dia, tendo ou não tendo dinheiro, você vai na farmácia e vai comprar. A partir daquele dia, aquilo ali vai ser uma regra. Que quando, eu lembro, meus irmãos, quando meu pai começou a tomar remédios regulares, o meu pai uma vez esqueceu os remédios em casa, a gente saiu para viajar, e ele sabia que ia ficar 4 dias em viagem. A gente voltou para casa, e eu era menor, falei, para que voltar para casa, para pegar uma sacola de mercado com um monte de caixinha dentro? Não serve para nada. E meu pai falou, não, meu filho, esses aqui são remédios muito importantes na minha vida, eu preciso tomar todos os dias, e como eu vou ficar 5 dias fora, é melhor eu voltar para casa e perder 1 hora de viagem, do que esquecer esses remédios e ter problema lá na frente, porque o médico falou. Meus irmãos, nós estamos diante do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, que fala para nós que nós devemos orar, nós devemos fazer conhecidas as nossas petições, nós devemos deixar tudo claro diante de Deus. É como um remédio vital para a sua vida, que a partir de hoje precisa ser tomado em doses homeopáticas periódicas, e às vezes a gente não faz. Não é verdade? Você está esquecendo de tomar o remédio mais importante da sua vida. Você está esquecendo de tomar um remédio que não te custa, que não tem preço, simplesmente pelo fato de não estar fazendo conhecidas diante de Deus as suas petições. E ele fala, olha, não andeis inquietos, mas do contrário, substituam a sua inquietude por momentos de oração junto comigo, por momentos em que eu ficarei sabendo de todas as suas angústias. Uma vez o pastor Clóvis pregou sobre oração, e eu estou encerrando. Eu quero encerrar com essas 2 histórias. Ele falou algo muito interessante para nós. Se nós cremos que Deus é Deus, e nós cremos que Ele é Deus, se nós cremos que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Deus criou o universo, que Deus nos fez, que Deus fez toda essa maravilha que nós vemos, se nós cremos em tudo isso, será que quando nós vamos orar para Deus, Ele não sabe das nossas orações? Será que a gente vai surpreender a Deus? Que Deus vai, eu não sabia disso? Não. Orar não vai pegar Deus de surpresa, não vai falar para Deus algo que Ele já não soubesse, mas orar vai trabalhar em nós também, uma confiança de que Ele é Deus, de que Ele é o Senhor. E quando nós oramos, quando nós fazemos conhecidas todas as nossas petições, a nosso nível de ansiedade baixa, porque nós falamos, olha, eu coloquei diante do médico dos médicos as minhas petições, o meu remédio matinal contra estresse, contra ansiedade, eu estou tomando, e essa pílula se chama oração devocional. Não precisa levantar a mão,
Até porque se eu fizesse essa pergunta, eu esperaria que todos levantassem, eu ficaria com medo de alguém não levantar. Mas qual é a sua vida devocional diante de Deus? Quantas vezes durante o seu dia, atarefado, cheio de problemas, cheio de estresse, você pega a sua Bíblia e tem um devocional? Eu falei disso um dia desses. O pastor Rodolfo segue algo que eu gostei muito e comecei a seguir também diariamente: guias devocionais no aplicativo. Tem um aplicativo da Bíblia no teu celular, e você pode pegar esse aplicativo lá da sua Bíblia e escolher um plano devocional de 5 dias, 7 dias, 15 dias, um mês, com diversos temas, diversas direções, e no ônibus, no trabalho, no carro, no banheiro, onde você estiver, você vai poder pegar a tua Bíblia e estar em contato com a palavra de Deus. Quantos de nós esquecem de tomar esse remédio vital para a sua vida ansiosa? A ansiedade é o mal dos séculos, e há mais de 2000 anos atrás Jesus nos deu o remédio. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva a sua vida, obedeça ao Senhor. A última história que eu quero contar para vocês tem a ver com o meu ministério na França também. No meio da nossa vida ministerial, as finanças acabaram, e nós ficamos preocupados. E aí entrou em ação mais uma vez o homem Gustavo, administrador, empresário, bom de negócio e tal. Falei: eu vou abrir uma empresa, porque a gente não tem dinheiro, precisa abrir uma empresa, precisa trabalhar para me manter aqui, para que a obra do Senhor seja feita. Meus irmãos, foi o que nós fizemos, não me de esforço, abri uma empresa, a empresa começou a prosperar, a empresa começou a gerar lucro, a gente começou a ganhar dinheiro que eu nem imaginava que eu ganharia, e eu tive uma das maiores crises da minha vida, porque no meio de uma boa fase financeira na França, Deus me lembrou: isso é bom, isso é agradável, mas você não veio aqui para isso. Se fosse para ter a sua empresa, eu tinha uma empresa no Brasil, eu vendi minha empresa para ir embora. Se fosse para manter a tua empresa saudável, ficasse no Brasil, você veio aqui para pregar o Evangelho. E você precisa lembrar que eu te sustento. E Deus começou a me incomodar com aquilo. Liguei para amigos, liguei para pastor Rodolfo, liguei para pessoas, e agora é a empresa crescendo. E Deus deu a palavra: olha, sai da empresa. Cheguei para os meus sócios e falei: olha, estou saindo da empresa. Foi um escândalo, porque normalmente você sai de uma empresa quando não tem dinheiro, quando briga, ou quando dá algum problema. Não tinha dinheiro, não tinha briga e não tinha problema. E meus sócios falaram: mas por que você está saindo? Está tudo bom, tem dinheiro, não tem briga, a gente está em plena ascensão. E eu tive que falar, inclusive um deles é ateu. Falei: cara, porque Deus me deu uma direção de sair. Ele chorou, e foi um momento até espiritual. Mas aquilo ali era um tiro no pé, porque meu dinheiro ia acabar em 2 meses. Eu não tinha como me sustentar, não tinha parceria, não tinha nada, e nada mudou. Eu fechei minha empresa porque Deus deu uma palavra, mas Deus não me deu outra palavra: vai acontecer. Ele não falou nada. E eu virei para minha esposa e falei: olha, prepara as malas, porque talvez a gente tenha que ir embora para o Brasil daqui a 2 meses, porque nosso dinheiro vai acabar. A gente tem dinheiro para se sustentar 2 meses, não dá, sem a empresa não vai dar. Meus irmãos, e nada aconteceu, queridos. A gente veio no Brasil, não fui pregar como eu pregava em várias igrejas, não deu tempo. Dalila grávida, teve um problema na gravidez, Luiana teve que ficar de repouso, e a gente ficou ali naquela situação, não deu para fazer a agenda que a gente faz. E eu falei: então a gente vai ter que voltar ao Brasil. E nós, mais uma vez, fomos para o joelho, colocar nossas petições diante do Senhor. Queridos, eu não sei explicar para vocês, nada foi feito, nenhum e-mail foi mandado, nenhum pedido extra foi feito, ninguém ficou sabendo que nossa receita ia cair drasticamente. Meus irmãos, depois que nós voltamos para a Europa, em oração, sabendo que 1 mês depois nós talvez tivéssemos que voltar para o Brasil, Deus começou a levantar pessoas que a gente nunca viu na vida, queridos. Nunca viu na vida, pessoas que viraram para nós e mandavam e-mails, e num período de 15 dias que precisariam ser decisivos, Deus começou a levantar pessoas que diziam assim: olha, há 3 anos atrás, olha, há 4 anos atrás, olha, há 5 anos atrás, você veio pregar aqui na minha igreja, eu conheci o ministério de vocês, e nesse mês, Deus me incomodou para ser um parceiro financeiro. Meus irmãos, as nossas finanças, que nunca tinham alcançado 100% do que era necessário, com a empresa alcançaram. Depois da empresa cairiam para 60%. Sabe o que aconteceu? Num espaço de 15 dias, nós alcançamos 140% do que era necessário para a gente se manter na Europa. E a partir daquele mês, nós começamos a virar algo que eu nunca imaginei ser possível.
Durante 4 meses consecutivos nós escolhemos missionários na Europa que estavam em situações financeiras difíceis e pegávamos a sobra das nossas ofertas. Olha, está aqui uma sobra do que Deus tem nos dado, porque está transbordando no nosso celeiro. Está aqui para abençoar a sua vida. E missionário abençoando missionário. Só Deus para fazer um negócio desse. Só Deus pode fazer isso. Não foi contato, não foi agenda, não foi inteligência, não foi empresa. E mais uma vez eu terminei aquele ano falando: Deus, glorificado seja o teu nome. Eu quero orar por você. Nós precisamos terminar esse culto em oração, porque a ansiedade, como os médicos falaram aqui na frente, tem se tornado o mal do século. E não precisa ter vergonha, porque fala para vocês um pastor de natureza ansiosa, que tem trabalhado a sua ansiedade diante de Deus dia após dia. Nós queremos orar por você, porque nós cremos em um Deus de milagres, nós cremos em um Deus que cura, que traz remédios, e nós queremos convidar você nessa noite, antes do culto acabar, a vir aqui no altar e lançar a sua ansiedade diante de Deus. Eu queria convidar o Saulo, não apenas o doutor Saulo, queria convidar o Rodolfo, não apenas o doutor Rodolfo, mas o pastor Rodolfo e o Saulo. Eles vão estar aqui orando pelas suas vidas, não apenas como médicos, mas como homens de Deus, que estarão intercedendo por você. E nós vamos ter um momento de oração agora, antes de encerrar esse culto. Se há picos de ansiedade, vem para cá, Saulo, pastor Rodolfo. Se há picos de ansiedade na sua vida, se há situações que te trazem desconforto, se há necessidade de fazer o que a Bíblia manda fazer, olha, eu já falei para tanta gente, mas talvez eu tenha esquecido de falar para você. Está aqui, a minha vida é essa.